né? Você vê como a coisa influi. Então, pô, a Carlinha foi colega minha de faculdade, o João foi meu veterano de faculdade, o Márcio não estudou comigo, mas depois a Carlinha mandou para o onco de confiança dela. O onco de confiança dela, Fábio Cater. Fábio Cater foi meu preceptor na clínica médica. Aí o Fábio cuidando... Cara, a gente tava tudo meio que em família. E assim... Sabe, se a gente falar do lado epidemiológico, Marília tem 200 mil habitantes. É difícil que outra pessoa tenha tido o mesmo diagnóstico no mesmo momento? Não. Não dá para ser 1 em 200 mil. Não. A chance é muito grande. Essa pessoa não tem um filho médico. Mais que isso, não tem um filho médico que tem condição de correr atrás e tirar do bolso para fazer um negócio. O que aconteceu com essa pessoa, Renato? Fatal. É fato, é morte. Cara, eu vejo essas injustiças assim, e eu vou concluir te contando uma história que eu vou ter que, né, eu vou ter que tomar cuidado, porque é uma coisa que me emociona, que a Roberta me chamou a atenção hoje de manhã, né? Viu, Júlio, a briga que a gente teve com o convênio para liberar a cirurgia, para liberar um bom hospital, para liberar material. Cara, não conseguia, Julião. Não conseguia. E eu fiquei apavorado à noite, porque infecto me volta. Ó, seguinte, suas plaquetas estão batendo 20 mil. Se você não progredir, você vai precisar de transfusão. Cara, e assim, é muito baixo. Plaqueta normal, você vê acima de 150 mil. Nossa! Né? Então 20 mil, se você chegar a 15, você começa a sangrar pela gengiva. Se você chegar a 10, você começa a sangrar pelo olho. Não, Renato, eu cuspi, eu urinei e eu defequei sangue. Meu Deus. É assustador, cara. Então assim... E você vendo tudo isso? Eu vendo tudo isso. Eu pra ir pro banheiro, eu pedi ajuda pra eles poderem... Eu só posso ir no banheiro com ajuda. Eu tinha que tocar, aí eles vinham, tá, fica de pé. Consegue ficar de pé? Consigo. Vai andando, eles do lado. Quer sentar? Não. Dá pra sentar no vaso? Dá, então vai lá. Mas houve uma grande mudança no que são... de fisiculturismo. É isso. Que há pouco tempos atrás estava ali no palco internacional, sendo o terceiro colocado numa categoria profissional, com dificuldade de andar. Olha o que aconteceu. Agora, as entidades médicas, elas estão mudando. Então, desde mais ou menos 2018, tem se trocado, de fato, o que são as composições das chapas médicas, tanto dos conselhos regionais quanto dos conselhos federais. Como assim? Do Conselho Federal. A gente teve uma equipe que ficou durante 30 anos no CRM. Essa equipe esqueceu de como ser médico. Então, o que eles faziam? Eles ficavam procurando médico que postava coisa em Instagram, médico que pedia exame. Sabe? É o cúmulo do cúmulo. Então, eles aceitavam, por exemplo, se o convênio quisesse acionar um médico para ele pedir exame, o CRM aceitava. Isso está mudando, senhoras servidoras de plano de saúde. Parem de tentar atrapalhar o trabalho médico. Claro, nada é perfeito. Agora, estava uma situação insustentável. Mudou a composição. Em São Paulo entrou a chapa 6 e isso foi seguido durante pela maior parte do Brasil. Se mudaram que é a organização, tanto os CRMs dos CFMs. E então o médico estava perdendo a autonomia de pedir exame. Então. Exato. É como hoje, o médico não tem autonomia. Só que ele assume o risco se der merda. Aí que tá. Ele assume no lugar da operadora. A operadora, ela não assume. Ah, então deu problema? É culpa do médico. Azar do médico, vamos foder o médico. Agora, isso está mudando e quando muda as entidades de classe, pode parecer para a população que isso não faz diferença. Isso faz muita diferença. Total. Porque aí o médico ele tem a autonomia de tratar o seu paciente como deve ser tratado. E isso tem acontecido, isso tem aumentado cada vez mais. Parabéns para os CRMs, parabéns para os CFMs de terem estado cada vez mais do lado dos médicos. Tudo bem, medicina é uma profissão, a gente precisa sobreviver e precisa cobrar por isso. Sim. Agora, não dá para você... Nunca nenhum médico enriqueceu com medicina, né? Agora, a gente via, por exemplo, plano de saúde, dono de plano de saúde, falando que ele viu uma oportunidade de explorar uma classe profissional que não estava importando em trabalhar e que não ligava em ganhar pouco. Cara, nessa época, uma consulta médica custava... a plano de saúde paga R$40. Tá louco. É meia pizza. Tá louco. Oh, pelo amor de Deus. R$40, velho. Como é que eu como depois? Que médico pizza que você quer no seu... Aí que eu pergunto, né? Você passaria num médico que ele tem o comprometimento com a medicina, por exemplo, que você tem com
o quanto você tem com a seu estudo hoje. Pensa o seguinte, eu vejo o pessoal reclamando porque não passa em concurso, porque não passa no vestibular, né? E eu levanto a seguinte questão, existem muitas situações para serem observadas, mas pensa que teu filho tem um problema, tem que ter um médico que tem que abrir a cabeça dele. Você daria para um médico que tem o mesmo comprometimento com a medicina a chance de curar teu filho, se o comprometimento dele fosse igual que você está tendo para estudar para passar? É complicado. Então, a gente sempre olha desse lado. E outra, você sabe o que é, o quanto você precisa de estudo, de dedicação e de importância para você poder largar a sua vida, porque a gente larga a nossa vida para fazer a medicina? Porque tudo tem um custo, Renato. E medicina não tem meio medicina, é medicina full. Não. Né? Não adianta, porque esse negócio, sabe, ninguém foge aí disso. Realmente você vai promover o mais médicos. Exato. Né? Exato. Vamos trazer... Aí você tem um cara, sabe, Vamos trazer situações. E que não faz sentido. Por quê? Porque é isso que você vê. Se fosse uma coisa boa, a gente ia ver quem fez o Mais Médico sendo atendido pelos médicos do Mais Médico. E não, para essa galera era Siri Einstein, que eu sei muito bem. Não vem me enganar. E assim, nessa situação de dificuldade que a gente tem em relação a plano de saúde, a SUS, eu sempre pensei em toda situação, cara, como tá essas pessoas que não tem uma situação para correr atrás disso. Isso seria ideal, que todo mundo tivesse isso. Isso não é pensamento político, social, não é nada disso. Isso é questão de você ter a oportunidade de fazer o que é certo. E claro, vidas. Exatamente. Salvar vidas. Né? Então lembra de, sabe, quando você for votar, no cara que põe na saúde, porque o dinheiro da saúde e da política é o primeiro que some. Né? Investimento em saúde, em educação. Hoje eu descendo no elevador do meu prédio, aí tava lá, olha, você tem que escolher, você sabe separar o seu salário? Você tem que comprometer 70% da sua renda com os seus custos, 20% da sua renda, aliás, 10% da sua renda com custos variáveis, mais 10% com gastos que você... 15% com custos variáveis, mais 10% com o que você quiser gastar e 5% com estudo. Eu olhei aquilo e falei, cara... Caramba, 5%. Que médico que se formaria comprometendo 5% Só se da for renda dele filho com do Bill estudo. Gates. Você sabe que na minha biblioteca tem livro, tá, de coleção de 14 volumes. Tem livro que um volume custa R$2,5. Carros e carros 30 investindo em pau de livros. livro. E uma coleção, tá bom? Uma, né? Então, e aí? Você decide, você para pensar, não vou trocar meu carro, então não vou comprar esse livro. Pra quê, né? Já sei tudo pra caralho, sou foda. Não é assim que a gente pensa. A gente pensa, preciso saber mais um pouquinho. E aí entra aquilo que eu queria falar com você, que foi uma coisa que hoje a Roberta me chamou a atenção. Ela viu falando na live, e eu falando, pessoal, olha, vocês têm que ter determinação no que vocês fazem, quando você tem mérito, você atinge seu objetivo. Eu tava tomando banho, saí do banho, ela falou assim, deixa eu falar uma coisa. Eu falei, pode falar. Ela fala, eu não conheço uma pessoa que tenha mais mérito do que a Dudinha. A Dudinha é uma profissional que a gente tem no consultório e que cuida da limpeza do consultório e do apartamento da minha mãe. Cara, poucas vezes eu vi uma pessoa que trabalha tanto com a Dudinha. Ela é disciplinada, ela é disposta, ela é proativa, ela, se não for... ela é uma das melhores funcionárias que eu já tive na vida. Ela é sensacional. Tá? Aquela pessoa que você não precisa falar nada. Exatamente. Ela faz tudo. A Roberta virou e falou assim, você conhece uma profissional melhor do que a Dudinha que já cuidou da gente? Eu falei assim, não. Ela falou assim, você sabe qual é a vida da Dudinha? Eu falei, sei. Você acha que ela não merece ou que ela não mereceria ter uma coisa melhor fruto daquilo que é o trabalho dela? Aí ela falou, você tem razão. Então, o mérito nem sempre ele vem. A gente tem que agradecer quando o mérito vem. Por quê? Por exemplo, no caso da Dudinha, ela é uma pessoa sensacional e ela tem pelo menos umas 1000 vezes menos do que ela mereceria. A gente faz o que a gente pode para ajudar ela a subir na vida dela, ela ascender, ter mais conforto, né? Mas isso não é a questão. A questão é a seguinte. Talvez até fora da estatística do tipo de ocupação que ela tem. Exatamente. Talvez ela tenha um salário diferente até das outras pessoas que realizam o mesmo que ela realiza. E a gente vai ajustando. Mas ao teto?
Exato, né? E aí o que acontece? O que a gente pensa, né? Porque fica essa discussão, e eu dei uma olhada no chat, o pessoal meio que transformou umas coisas meio em política, e não tem nada Não é disso. isso, A gente galera. não está discutindo política, não estamos discutindo nada disso. Eu desativei o chat aqui por causa disso. Só tava isso. Eu queria deixar uma coisa muito clara aqui. Falando o quê, Maurício? Só isso que eu disse, tá? Antivacina, a favor Antivacina, vacina. não é sei o quê, isso. Lula, Nós Dada, aqui, Bolsonaro. nós somos vacinados, nós três temos as 2 doses de vacina, você provavelmente tem as 3. Eu ainda falta chegar no momento de tomar a 3ª, porque não deu o prazo. O que eu defendo aqui é que as pessoas precisam ser vacinadas, sim. Não é todo mundo que pode ser vacinado. Esse que é o problema. Então, o médico que tem que ter autonomia para poder prescrever a vacina. Quem é a autoridade máxima da medicina é o médico. Não é nem Lula, nem Bolsonaro e nem Moro. É nenhum dos 3. Então, é o médico que tem que tomar a melhor decisão e o melhor tratamento dependendo do paciente. Eu não estou vivo aqui por nenhum político, eu estou vivo porque eu tenho meu irmão Muzi, eu tenho o Dr. José Carlos, eu tenho o Dr. Fernando Franco, que eu tenho que agradecer demais também, eu tenho outras pessoas que me ajudaram demais, Renato, Max Titânio, que foram pessoas essenciais para eu estar aqui hoje. Não é uma questão de ser antivacina ou não, a vacina ajudou no meu caso, mas tem caso que ela prejudica. Então é uma coisa que precisa ser determinada pelo médico, ponto. O médico é a autoridade máxima e é ele que tem que fazer a prescrição, independente de que seja qual tratamento que for. É isso. E que eu espero que seja a última vez que eu falo isso para vocês, porque é muito chato repetir. Nossa senhora, cara, vocês não conseguem entender, velho. Essa questão política de direita e esquerda, o Brasil não tem nada a ver com isso de direita e esquerda. Isso, gente. Hoje a gente tem uma grande batalha que é entre uma moralização do que é a política, judiciário e fazer esse povo trabalhar para o cidadão de bem. Sim. Para mim, para você, independente se você é direita e esquerda. E assim, sempre o que foi a direita foi o lado do mérito. Sempre o que foi a esquerda foi o lado da humanização. Agora, né, da humanização não, mas da divisão ou da repartição, do que é a equalização. Sim. Se você tem um excesso daquilo que é repartição, você pega a gente que trabalha mais e tira dela para dar quem não trabalha. E aí, a partir desse excesso ou desse entendimento errado do que é humanização, você tem injustiça. Agora, se você for pelo lado do mérito e só do mérito, você cria discrepâncias onde você gera crueldade. Onde você concentra muita coisa em pouca gente e nada em muita gente. Então, entendam. Né? Isso é a minha opinião. Eu tenho o direito de ter minha opinião. Vocês têm o direito de discordarem. Agora, saibam, opinião é de fora para dentro. O que eu observo hoje que vocês têm que pensar muito para qualquer forma de relacionamento social é enxergar quem quer ser cruel com vocês ou quem quer te dar mérito. Quem quer te humanizar ou quer repartir o que é teu e dividir com ele. Porque é muito fácil você falar, o que é meu, mas o que é seu é nosso. Assim como é muito fácil falar, olha, faz isso para mim que um dia vai retornar para você. Que dia? Que horas? Que momento? Quando? Então, entendam, pessoal, nada é preto e branco, nada não existe dicotomia. Isso é um grande degradê, onde essas forças elas têm que ser equilibradas, porque senão distorções acontecem. E se não houvessem distorções, não teriam tantas pessoas descontentes. Olhem para as distorções. Sim. Tirem suas próprias conclusões. Olhem para as pessoas que não querem te dar uma notícia. Elas querem formatar sua opinião. Isso é muito diferente. Olhem com cuidado. E se vocês duvidarem, convido vocês a duvidar de mim também. Eu não sou dono da verdade. Nunca me coloquei como isso. Eu sou um defensor da verdade. E o que um defensor da verdade faz? Ele não te dá aquilo que é o prato pronto. Ele te oferece a dúvida. Sim. A dúvida é essa. Busquem por vocês. Nossa, vamos falar de outra coisa, que esse negócio de política dá uma vaga. Vamos falar como é que a gente recupera agora disso. Vamos não, falar. Não, mas eu quero